Fala comigo, sejam todos muito bem-vindos aqui mais uma vez ao canal. Sou o Thiago Giovannoni, trader esportivo e especialista em placar correto. Já te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeo novo, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal, seja de análise, seja de conteúdo para ti. E hoje a gente vai fazer a análise dos melhores jogos para você apostar, para você investir, colocar o seu dinheiro lá na Exchange. Eu separei aqui 4 jogos para a gente analisar juntos aqui, mostrar para vocês, dá até a do Flash Score mesmo, para mostrar que vocês mesmos podem fazer essa análise, porque o que mais importa no trade, além de uma boa análise, e o que mais conta é o live, é o ao vivo, é a leitura de jogo, é isso que mais conta, é ali que tu vai entrar numa partida, ali que tu vai sair, conforme o jogo tá te dizendo, conforme ele conversa contigo aí, conforme a movimentação das equipes dentro de campo. Então, eu costumo dizer que nada substitui o live, tá? Nada melhor do que a leitura de jogo. É aí que tu decide fazer uma entrada, é aí que tu precisa fechar uma posição em caso de uma situação adversa. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Eu separei 4 jogos da Champions, que eu gosto demais aqui para essa terça-feira. Vamos começar aqui, como vocês já estão vendo, com Bodo Glimt e Manchester City. O City considerado aqui muito favorito para esse jogo, né? Olha a odd do City aqui, das casas. Então, depois a gente já vai ver na Exchange aqui, conferir também, mas o City como um franco favorito. Quando a gente olha a classificação das duas equipes, a gente vê um City em quarto, né? Essa aqui é a classificação geral, lá contando os 36, as 36 equipes, e o Bodo Glimt em 32º. Olha a diferença, né? E se a gente for olhar, eu ainda gosto de dar uma olhada casa fora, né? Quer dizer, como é que desempenha, como é que tá o desempenho dentro da competição do Bodo Glimt em casa. Claro que são poucos jogos, né? Mas a gente pode ver o Bodo Glimt, olha só. Tem apenas um empate dentro de casa, ele não venceu. Ele perdeu para a Juventus 3-2, ele perdeu para o Mônaco 1-0 e empatou com o Tottenham em 2-2. Já o City fora de casa é o terceiro melhor visitante, hein? Ele não perdeu. Se o Bodo Glimt não venceu, o City não perdeu fora de casa. Ele venceu o Real Madrid 2-1, o Villarreal 2-0 e empatou com o Mônaco 2-2. Atuações do City fora de casa. Quer dizer, um jogo, como vocês podem ver, a gente tem uma expectativa de gols aqui. Eu tenho uma expectativa grande de gols nesse jogo, um jogo tendencioso a gols. E tem duas entradas pela minha análise e por conhecer também as equipes que eu gosto muito aqui. Uma delas é o Over HT, Over 0,5 gols no primeiro tempo. E a outra é o Lei 0-1, ou seja, contra o placar de 0-1, para que o City sofra um gol e pague para nós a entrada, ou que o City mesmo faça mais do que um gol. Como a gente pode ver, fora de casa, nos 3 jogos fora de casa do City, nos 3 jogos ele fez 2 gols, né? Quando empatou com o Mônaco, quando venceu o Villarreal e quando venceu o Real Madrid. Nos 3 jogos ele fez 2 gols. Então, já é interessante. Vamos para a Exchange aqui, do bolso de aposta. Vamos dar uma olhada aqui e vamos buscar o jogo do City. Tem duas entradas que eu mais gosto, que eu já citei para vocês aqui, que é o Over HT, tá? Ela tá um pouco baixa, eu gosto de pegar esse Over HT, esse Over 0,5 sempre acima de 1,30, 1,30 para cima, então vamos precisar do live aqui para tentar melhorar essa odd. E no placar exato, o 0-1, né? E o 0-1 no momento está 15,5. A gente também consegue melhorar no live essa odd, claro que não pode sair gol, né, nos primeiros 10 a 15 minutos de jogo. Se sair gol, a gente não consegue mais trabalhar aqui. Se for gol do Bodo Glimt, nem dá para fazer a entrada. Se for gol do City, vai ficar a odd lá para cima. Ela vai subir demais e a gente não consegue mais pegar aqui. Essa odd não é ruim, tá? Mas eu gosto um pouco do live para poder ficar atento aqui e tentar buscar uma odd 14 ou menos. Agora vamos para o segundo jogo que eu separei para a gente trabalhar aqui, Olympiacos e Leverkusen. Aqui eu penso numa entrada um pouco diferente, tá? Aqui, numa das entradas, embora eu também goste muito do Over HT aqui. A gente tem um jogo bem mais parelho aqui, como vocês podem ver pelas odds, tá? Na classificação, tem uma coisa que eu gosto muito, eu quero frisar para vocês na classificação dessas duas equipes. Dá uma olhada aqui, que não são duas equipes que estão na parte de cima da tabela, o Olympiacos é o 29º apenas e o Leverkusen o 20º, certo? Mas quando a gente olha o desempenho casa fora, chama atenção uma coisa. Olha o desempenho em casa do Olympiacos, né? Não venceu. Ele perdeu para o Real Madrid 4-3, ele empatou com o PSV 1-1 e empatou com o Pafos
0-0. Agora vejam o desempenho do Leverkusen como visitante. Olha só, o Leverkusen é o quarto, junto com o City praticamente ali, ó. Ele é o quarto melhor visitante, o Leverkusen. Ele não perdeu fora de casa. Ele venceu o City 2-0, ele venceu o Benfica 1-0 e ele empatou com o Copenhague 2-2. Quer dizer, é uma equipe que atua muito bem fora de casa aqui, e aí que está um destaque interessante para esse jogo. Eu gosto demais de pensar em alguma coisa favorável ao Leverkusen, ou para a gente pelo menos buscar gol do Leverkusen. E aí, no placar exato que eu vou chamar a atenção de vocês. Eu gosto demais aqui do Lei 2-0, dá uma segurança muito grande essa entrada contra o 2-0 aqui, ó. Contra o 2-0, olha essa odd, 17,5. Essa odd para uma margem de 2 gols, 2-0, que ela é muito boa, tá? Eu gosto demais, é uma odd muito boa de trabalhar esse Lei 2-0 para buscar um gol do Leverkusen atuando aí fora de casa. A gente viu que ele tem um bom desempenho como visitante. Outra entrada que eu gosto também para esse jogo é o over HT, tá? A 1,36 já, um pouco de leitura de jogo aqui, os primeiros 7 a 10 minutos com uma tendência de gols aqui, o Leverkusen, por exemplo, indo para cima, ou mesmo o Olympiacos também, desempenhando um bom futebol, a gente pode se expor aqui nesse over HT, tá? A odd já é interessante, mas eu sempre gosto um pouco de olhar o jogo para ver como é que tá o desempenho, para ver se a gente atua nesse over HT. Mas o Lei 2-0, né, o contra o 2-0 aqui, ele é muito interessante pelo retrospecto do Leverkusen, certo? Vamos para a nossa terceira análise aqui do terceiro jogo dessa terça-feira, Real Madrid e Mônaco, tá? As odds dando um grande favoritismo para o Real Madrid. Na classificação a gente também vai perceber isso, o Real Madrid é o sétimo na geral e o Mônaco é apenas o 19º. Dentro de casa o Real Madrid não tem lá um desempenho muito satisfatório não, embora tenha tido 2 vitórias, né? Ele é o 17º como mandante, tá? Ele perdeu para o City por 2-1, venceu a Juventus por 1-0 e venceu também o Marselha por 2-1. A grande questão é o Mônaco como visitante, não é um bom visitante. Olha só, o Mônaco só tem uma vitória fora de casa. Ele empatou com o Pafos em 2-2, ele venceu o Bodo Glimt por apenas 1-0 e foi perder para o Bruges por 4-1, né? Então, o que eu gosto de pensar nesse jogo, mais uma vez, duas entradas que eu acho interessante a gente trabalhar aqui. Eu gosto muito do over HT, mais uma vez, tá um jogo que para mim é um jogo tendencioso a gols também aqui, e especialmente pensando em gols do Real. Gosto desse over HT aqui de novo. Leitura de jogo precisamos para a gente trabalhar aqui e buscar uma odd um pouco melhor, acima de 1,30, tá? Para a gente conseguir fazer essa entrada e a gente já vai ter um pouco da leitura de jogo. E outra entrada que eu gosto é no match odds mesmo, tá? Aqui no resultado final da partida, o Lei Mônaco a 10,5 é interessante já que trabalhar contra a equipe do Mônaco, justamente pelo desempenho como visitante do Mônaco não ser bom na competição. Ele tem apenas uma vitória, como a gente viu, e foi para o Bodo Glimt por apenas 1-0. Os outros jogos ele não conseguiu vencer, atuando fora de casa, e o Real Madrid em casa, e ainda precisando também do resultado, é interessante aqui trabalhar contra o Mônaco. Para fechar, a gente tem aqui o jogo que eu separei também do Sporting com o PSV, um jogo bem movimentado, tá? E aqui eu vejo gols de dois lados, tá? Eu acho que a gente tem possibilidade de gols dos dois lados aqui, porque a gente vai ver no desempenho das equipes, embora o PSG seja o franco favorito aqui, a gente está vendo já nas odds, tá? E a classificação geral a gente vai ver que são duas equipes que estão bem colocadas. O PSG é o terceiro na classificação geral, o Sporting é o 14º. O desempenho em casa do Sporting é muito bom, reparem, é o sexto melhor mandante, mas não perde em nada para os outros 5, porque ele venceu todas dentro de casa. Venceu o Bruges por 3-0, venceu o Marselha por 2-1, venceu o Kairat por 4-1. Claro, a gente tem que pesar os adversários, né? Kairat e Bruges são adversários mais fracos. Marselha já melhorou um pouco o nível do adversário, mas não podemos menosprezar e não podemos descartar, né, esse desempenho do Sporting dentro de casa com essas 3 vitórias aqui. O PSG é o segundo melhor visitante, veja, só perde para o Arsenal, é o segundo melhor visitante. Ele tem um empate em 0-0 com o Bilbao, depois ele tem uma vitória por 7-2 sobre o Leverkusen e venceu também o Barcelona fora de casa por 2-1. Duas entradas que eu acho também bem interessante
para esse jogo aqui do Sporting com o PSG é no over HT, mais uma vez, como a tendência de um jogo bem movimentado, já é interessante essa odd aqui. Claro que, de novo, o live vai nos ajudar a confirmar ou não esse tipo de entrada, mas é um jogo que tem uma tendência muito forte de gols aqui, no meu entendimento, tá? Sporting e PSG. Esse over 0,5 HT pode ser bem interessante a gente trabalhar, já tá com odd boa, tá? E no placar exato, também gosto de pensar nesse 1 a 0, tá? A odd aqui já tá alta para trabalhar esse lei 1 a 0, tá? O lei, né, contra 1 a 0 aqui para pegar um gol do PSG, que é o favorito, tá? Essa odd 22 aqui não pegaria pré, eu só pegaria ela mesmo no ao vivo. E aí no ao vivo, com odd pelo menos 16 para baixo, tá? Talvez não dê tempo de pegar, aí a gente precisa fazer a leitura do jogo. Se a gente pode fazer umas... Ah, Thiago, mas será que a gente não pode trabalhar então no 0 a 1, já que a odd do 0 a 1 está muito melhor, com certeza está muito melhor o 0 a 1. Aí aqui a gente precisaria muito de um gol, e que não fosse tarde esse gol do Sporting, ou 2 gols do PSG, né? Eu prefiro pensar sempre em buscar gol do favorito, né? Então aqui no caso seria um gol do PSG nos pagaria. E a preferência por trabalhar 1 a 0. Claro que o jogo, mais uma vez, no ao vivo, a gente pode nos dar um direcionamento diferente. Então, por isso a gente tem que ficar muito atento. Se gostou do vídeo, já deixa o like aí, já se inscreve no canal. E bora para mais vídeos todos os dias aqui